Saudações pessoal, mais uma vez para mais um vídeo e desta vez vim falar de equações do terceiro grau, ok? Então pessoal, hoje vamos ver todos os casos particulares, né, de equação de terceiro grau, ok? Então começando por definir o que é equação do terceiro grau. Então chama-se equação de terceiro grau em R a toda equação real que pelos princípios de equivalência pode ser reduzida a uma equação de forma que é esta forma aqui, em que A, B, C, D pertence a R e A tem que ser diferente de zero, ok? Então, esta é uma equação do terceiro grau completa. E temos casos particulares. Se A igual a zero e B diferente de zero, tem essa equação de segundo grau, ok? Então, se A for igual a zero, né, B diferente de zero, se D também for diferente de zero, vamos ter uma equação de segundo grau que também veremos como resolver a equação de segundo grau para quem não sabe, ok? Então temos um outro caso, se D igual a zero temos, ok? Temos A, B, C e não temos D, ok? Então este é outro caso que podemos colocar em evidência. O fator comum aqui é o X, que nesse caso, colocando em evidência o X, aqui temos x ao cubo. Ao colocar em evidência o x, automaticamente aqui o x ao cubo dividimos por x, que dá x ao quadrado. Então fica x ao quadrado. Aqui também, por ter evidenciado o x, vamos dividir x ao quadrado por x, que fica x. E aqui não fica nada, né? Porque o x evidenciamos igual a zero. Então fica uma expressão dessas, isolando, para depois facilitarmos o cálculo. Neste caso aqui vamos usar lei do anulamento do produto, né, para poder ter os resultados. E temos outro caso, se B igual a C igual a zero, temos a equação, ok? Então, se B e C forem igual a zero, então ficamos com a ID, que fica essa equação também reduzida. Outro caso, se C igual a D igual a zero, temos uma equação na forma, aqui ficamos com a B, se C e D forem igual a zero, né? Então, para a sua resolução, dado que x ao quadrado é o fator comum, então aqui o fator comum é x ao quadrado. Coloca-se este fator em evidência, conforme eu coloquei o x aqui. O fator comum aqui é o x, mas então aqui será x ao quadrado. Então, vamos fazer a mesma coisa que nem aqui. Colocamos o x ao quadrado, que é o fator comum, e diminuir o expoente, está aqui. Então, dividimos x ao cubo por x ao quadrado, que fica x. Aqui, evidenciamos, ficou apenas b. Usando a lei do nivelamento do produto, x ao quadrado igual a zero, ou ax mais b igual a zero, ok? Então, são esses casos aqui que qualquer um que queira saber sobre equações de terceiro grau tem que conhecê-las. Então, esses casos particulares é importante saber calcular. Ok, então, primeiro vamos resolver um exercício com equação de terceiro grau, né? Com dois coeficientes completos. Depois vamos reduzir, né? Conforme esses casos que eu demonstrei aqui. Então, os exemplos estão aqui. Então, esses são casos particulares. Podemos encontrar completa, incompleta, sem valor de C, ou sem valor de B e C, ou sem valor de C e D, ok? Então, esses são casos que nós podemos encontrar. Então, neste caso, vamos ao primeiro exercício da linha A. Ok? Indo ao primeiro exemplo, né? O cálculo será da linha A e temos aqui a equação. Então, calculando as raízes dessa equação, teremos o seguinte, ok? Colocando aqui a resolução. Então, a linha A. Então, nós, a linha A, temos o seguinte exercício. Então, nós queremos os valores, queremos a solução, né, dessa equação. Então, o que é que nós vamos fazer? Pessoal, a primeira coisa que nós temos que fazer, né, se for uma equação de terceiro grau completo, então, vamos começar com esses dois termos, ok? Então, nesses dois termos, o fator comum é o x ao quadrado, ok? Então, é ele que nós vamos evidenciar. Então, o fator comum é o x ao quadrado, então eu coloco o x ao quadrado, ou melhor, para facilitar, aqui eu mesmo que ter x ao quadrado vezes o x, né? Porque x ao quadrado, né? E indo à potenciação,
Se vamos a manter a base, somamos os expoentes, aqui tem 1. 2 mais 1 daqui dá 3, ok? Então, vamos ter algo do gênero, é a mesma coisa, né? Ter algo do gênero. Então, vamos colocar o fator comum, é o x ao quadrado. Então, é ele que nós vamos colocar em evidência. Então, se coloco o x ao quadrado em evidência, fica o que aqui? Fica apenas x. Se eu coloco o x ao quadrado em evidência, fica o que aqui? Fica 5, né? Porque se eu volto a multiplicar, vou voltar à mesma expressão, ok? Então, aqui também tenho que evidenciar qual é o fator comum aqui, né? Depois de ter trabalhado com aqui, então vamos trabalhar com esses dois termos. Qual é o fator comum? É o sinal. Aqui tem sinal, aqui também tem sinal. Então, vamos evidenciar o sinal. Então, se eu evidencio o sinal, aqui fica positivo. Seja visto? Então, se eu voltar a multiplicar menos vezes x, vai dar menos x, menos vezes mais 5, menos 5. Ok? Igual a 0. Então, verificamos que temos o fator comum que é x mais 5. Então, vamos voltar a evidenciar o x mais 5. Então, evidenciando o x mais 5, o que é que resta? Resta x ao quadrado e menos 1. Aqui tem um que é neutro. Estamos juntos, pessoal? Tem um que é neutro. Então, fica x ao quadrado menos 1 igual a 0. Usando agora o líder de produto, faremos x mais 5 igual a 0 ou x ao quadrado menos 1 igual a 0. Em que, por sua vez, aqui para termos o valor de x, é só pegar o 5 para o segundo membro. Vai mudar de sinal. Fica menos 5. Não precisamos colocar o 0 porque é neutro. Então, x menos 5 ou aqui teremos x ao quadrado igual a 1. Passamos menos 1 para o segundo membro, fica positivo. Ok? X vai ser igual a mais ou menos raiz de 1. Esses dois transformamos numa raiz. Então, vamos ter x igual a mais ou menos raiz de 1. É o próprio 1. Ok? Então, já temos solução. Então, na solução, teremos menos 5, menos 1 e 1. Ok? Então, a equação de terceiro grau completa é assim como se resolve. Ok? A linha A já está. Então, mais ou menos isso. E iremos agora para a linha B. Ok, então pessoal, indo para a linha B, o que é que nós vamos fazer? Então, para a linha B, o fator comum nós percebemos que é o x, né? Então, é ele que nós vamos colocar em evidência. Então, colocando o x em evidência, vamos ter aqui o x, aqui, né? O x é o fator comum, ou melhor, vamos evidenciar a variável com menor expoente. Então, aqui, o menor é aqui, que é 1, ok? Então, se eu evidencio o x, automaticamente aqui divido o x ao cubo por o x que vou evidenciar, que fica x ao quadrado. Aqui também, que fica x menos 6 igual a 0. Usando o denominador de produto, desculpe, igual a 0 daqui fora, ok? Então, usando o denominador de produto, teremos x igual a 0 ou x ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. Ok? Então, ficamos com uma equação quadrática, conforme eu disse anteriormente que também iremos resolver uma equação quadrática. Então, esse tema fala de equação de terceiro grau, mas aqui, essa equação de terceiro grau, ao evidenciar, reduz-se numa equação de segundo grau. Ok? Então, resolvendo essa equação, então, temos que conhecer a fórmula. Então, a fórmula que eu vou usar aqui é esta. X1, x2 vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c sobre 2 vezes o a. Ok? Então, é essa fórmula que eu vou usar. Então, o valor nesta equação, o valor de a é 1. É 1 aqui que é neutro, né? Aqui vai ser menos 1. Aqui vai ser menos 6. Ok? Então, já temos valor de A, B e C. Então, podemos já usar essa fórmula e aplicar e substituir, né, os valores nas respectivas variáveis.
Ok? Então, aqui teremos menos o B é 1. Então, menos B, desculpe, o valor de B é menos 1. Esqueci de colocar menos 1. Então, uma vez que o valor de B é menos 1, então, menos vezes o valor de B que é menos 1 será positivo. Então, aqui fica mais 1, mais o menos, raiz de... O valor de B é menos 1, então vamos ter menos 1 ao quadrado. Colocamos entre parênteses porque o sinal negativo, né? Menos 4 vezes o valor de A, que é 1, está aqui, vezes o valor de C, que está aqui, menos 6. Isso tudo dividido por 2 vezes o valor de A, que é 1. Ok? Então, x 1,x2 vai ser igual a 1 mais ou menos raiz de menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 6 dá mais 24. Tudo isso sobre 2 vezes 1, 2. Então, x1,x2 vai ser igual a 1 mais ou menos 1 mais 24 dá raiz de 25 sobre 2. Que por sua vez, x1,x2 vai ser igual a 1 mais ou menos raiz de 25 dá 5 sobre 2. Então, o x1 será 1 mais 5. A dividir por 2, que dá 6 por 2, a dividir por 2, que dá 3. E x2, vamos ter 1 menos 5 por 2, que dá menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Ok? Então, teremos como solução... Então, temos aqui o menos 2, temos o 0, não esquecer desse 0 aqui, e temos 3. Ok? A equação de terceiro grau faz sentido termos 3 raízes. Ok? Então, já está a linha B. Então, vamos para a linha C. Okay? Então, indo agora para a linha C, temos esse caso em que não temos valor de B e C. Então, para a resolução dessa equação, vamos fazer o quê? Então, conforme vemos aqui, é um número independente, então faremos 2x ao cubo. Então, vamos passar o 54 para o segundo membro. Fica negativo. Ok? Então, o 2 está multiplicado com x ao cubo. Quando passa para outro membro, divide. Então, x menos 54 dividido por 2. O x ao cubo vai ser igual a 54 dividido por 2 dá menos 54 dividido por 2 dá menos 27. Então, aqui teremos x igual a raiz cúbica. Então, esse 3 vai se formar uma raiz cúbica de menos 27. Então, decompondo o 27, então vamos decompor aqui por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, sabemos que 27 é igual a 3 elevado a 3. Ok? Então, vai ser menos 3 elevado a 3. Em que, por sua vez, o índice de 3 expoente é 3. Então, podemos simplificar e vamos ficar com x igual a menos 3. Então, a nossa solução será menos o 3. Ok? Então, agora vamos para a linha D. Ok? Indo para a linha D, né? Então, aqui nós verificamos que o fator comum é o x ao quadrado. Ou melhor, vamos evidenciar a variável com menor expoente. Entre 2 e 3, a variável com menor expoente é o x ao quadrado. Ok? Então, colocando ele em evidência, aqui fica 5x. Porque o x ao quadrado, o x ao cubo, vamos dividir por x ao quadrado. Por ter colocado em evidência. Então, fica 5x menos 9 igual a 0. E por sua vez, vamos ficar com x ao quadrado igual a 0 ou 5x menos 9 igual a 0. Então, esse 2 vamos transformar numa raiz. Então, vamos ter x igual a raiz de 0 ou 5x. O 9 vamos passar para o segundo membro. Fica positivo. Então, x raiz de 0 sabemos que é 0. Ou o 5 está multiplicado, passa para outro membro, divide. Ok? Então, vamos ter como solução 0 e 9 sobre
5. Ok? Então já vimos todos os casos, pessoal. Espero que tenham compreendido e espero que não tenham mais dúvidas sobre equação de terceiro grau, de qualquer que seja o tipo, né? Até a próxima.